Amém, irmãos? Parece que eu estava adivinhando que ia chover, né? O microfone ajuda aí com esse barulho na telha. Tá bom assim o som ou não? A última vez que eu estive aqui, quem não estava aqui? Você é novo aqui? Quem mais? Vocês dois. Seu nome? Rodrigo. O seu? Cristiano. Sejam bem-vindos. Da última vez que eu estive aqui, a gente terminou lendo um texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Eu queria ler ele novamente para a gente continuar. Lembra que a gente está numa sequência do que a gente está conversando sobre o novo nascimento. E a gente entrou, da última vez que eu estive aqui, há 15 dias, para falar sobre característica de quem de fato nasceu de novo. E a gente vai dar sequência nisso, tá bom? Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que em vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, já perto. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. É sobre isso que esse texto está falando. Antes, vivíamos pela carne e estávamos separados de Deus e sem esperança. E à medida que nós estamos em Jesus, fomos beneficiados pelo sangue derramado, e a partir desse momento nós temos sobre nós todas as bênçãos do Pai. E eu sei que essa mensagem, especialmente em um ambiente como esse, era uma mensagem estranha da gente conseguir entender. Porque você pode pensar assim, como que eu posso ter todas as bênçãos do Pai sobre a minha vida, se eu estou passando por um momento difícil? Mas a promessa de Deus para os seus filhos não é a ausência de problemas e dificuldades. A gente precisa lembrar disso. Porque a gente vive um momento muito difícil, onde se prega um evangelho que quando você se volta para Deus, todos os seus problemas acabaram. Eu brinco que é o Deus das organizações Tabajara. Quem que lembra do Cacete Planeta? O slogan era, organizações Tabajara, todos os seus problemas acabaram, não era isso? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é o Deus que nos livra de dificuldades e problemas. Eu já compartilhei com vocês aqui que eu estou vivendo talvez os meus maiores problemas do ponto de vista empresarial. Dificuldades sem fim. E agora, nesse último sábado, um cara bêbado ainda bateu no meu carro. E fugiu. Não é nisso que a minha fé está alicerçada. A minha fé não está firmada em Deus me livrar de problemas. Mas a minha fé está firmada de saber que Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, quando um cara bêbado bate no meu carro, eu não reclamo da permissão de Deus que isso acontecesse. Mas eu agradeço que ninguém se machucou. Estava com a minha filha de 5 anos no carro. Então, o olhar do cristão para as situações da vida é um olhar diferente. A gente não fica lamentando por aquilo que a gente está enfrentando. Porque a firme convicção da nossa fé não está nas coisas desse mundo aqui. Nós temos a convicção de que Deus está no absoluto controle de todas as coisas e que no futuro nós gozaremos de todos esses benefícios na eternidade. Vocês estão entendendo isso? Então não me importa o que aconteça. Quando você pega a vida do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu grande parte do Novo Testamento,
você percebe que ele estava passando por N problemas, dificuldades, prisão, sendo chicoteado, açoitado, vivendo numa cela fedida, suja, úmida, escura, com privação do sol. E num dado momento quiseram libertá-lo. E ele falou, não, o meu lugar é aqui. Porque é a partir desse momento ruim que eu estou passando, que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. E Paulo é um grande exemplo de fé para nós. Por quê? Porque ele, antes de ser beneficiado pelo sangue de Jesus, ele era um cara totalmente errado. Ele inclusive matava cristãos. Ele perseguia cristãos porque na cabeça dele ele estava fazendo algo para Deus. E nem por isso, depois de ter sido beneficiado pelo sangue, ele foi privado de sofrimento. Ao contrário. Inclusive morreu decapitado. Sem negar Jesus. Então ele é um exemplo para nós de que a vida com Deus não é uma vida sem problemas. Mas é a gente crer na palavra de Deus quando diz que nós passaremos pelas águas e elas não nos afogarão. E a gente vai passar pelo fogo e nenhuma chama arderá em nós. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, quando você se vê numa situação difícil, e clínica de recuperação é uma situação difícil, não lamente, mas reconheça a ação de Deus na sua vida, que abriu essa porta para que você possa ser regenerado através de um tratamento, que não é só um tratamento físico, mas é também um tratamento espiritual. Porque vocês estão dentro de uma comunidade terapêutica que tem como gestor um pastor, um homem de Deus, pastor Pedro. Então isso não é motivo de lamento, mas isso é motivo de agradecimento. E essa maneira de enxergar as dificuldades é o que diferencia o cristão do não cristão. Porque quem não é beneficiado pelo sangue, seu Luiz, quer Deus como um Papai Noel, aonde ele pede e Deus tem a obrigação de atender. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se a sua oração não estiver alinhada com a vontade de Deus, não vai acontecer. E sorte nossa. Porque se você parar para pensar de verdade, como que a gente faz pedido tolo? Como a gente pede coisas que não fazem o menor sentido? E aí eu queria dizer exatamente sobre a característica de quem é beneficiado pelo sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, presta atenção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse versículo enfatiza a importância de crermos em Cristo para a libertação da nossa antiga maneira de viver. Como que a gente vivia antes de nascer de novo? Tenta lembrar aí na sua cabeça. Lamentável, não é? Eu tenho a sensação hoje, com 42 anos de idade, que eu perdi 40 anos da minha vida. Essa é a sensação que eu tenho. Mas a gente sabe que Deus nunca está atrasado. Então, se Deus se revelou para mim só com 40 anos de idade, é porque era a hora certa. Deus não se atrasa. O que a gente não pode é, a partir da revelação de quem Cristo é, continuar vivendo da mesma maneira vã de antes, como traz o texto. E o que seria uma maneira vã de viver? É uma forma que nos afasta de Deus. É uma forma totalmente fora dos valores cristãos. Por que que o indivíduo, ele se embriaga, se droga, se prostitui? Por que que ele vive na devassidão? Por que que ele vai para o lixo?
Porque é a natureza dele. É a minha história e a história de vocês também. Quando a gente não tem um parâmetro de vida aí em Cristo, qualquer coisa para nós é lícito. Como é que você pensa? Eu pago as minhas contas, ninguém tem nada com isso. Então eu posso beber, posso me drogar, não estou fazendo mal para ninguém. Não é assim que você pensa. Estou fazendo mal só para mim mesmo. Eu cansei de falar isso. Para tentar convencer a minha própria consciência de que eu não estava no caminho errado. Mas Deus, que é um Deus coletivo, e eu gosto de falar isso, vocês precisam entender isso. Deus é um Deus coletivo. Ele não age na sua vida em benefício só da sua vida. Ele quer que você, com a vida transformada, possa ser luz nesse mundo doido que está por aí. Então a gente é exatamente isso, um canal de bênção para aqueles que ainda não descobriram a verdade. E é por isso que ele me incomodou lá na minha casa, no final de 2023, para eu ir para a rua pregar a palavra. Muitos de vocês sabem essa história. Por quê? Porque ele regenerou a minha vida. E por ter regenerado a minha vida, através da minha vida atual, ele pode regenerar tantas outras vidas. Mas e se eu não tivesse obedecido? E se você não obedecer quando você sair daqui? Regenerado, restaurado. Se você não quiser falar do amor dele para ninguém, é um problema seu. Ele vai levantar outra pessoa. Mas você está perdendo a oportunidade de ser útil para o reino de Deus. E é só essa utilidade para o reino de Deus, Jorge, que vai preencher esse vazio que você sente aí. Porque quando a gente coloca expectativa, quando a gente coloca o nosso prazer em coisas corruptíveis, é passageiro. Quer ver uma coisa? Você queria muito comprar uma moto. E aí você coloca todo o seu objetivo naquilo. E aí você compra a moto dos seus sonhos. Quanto tempo dura essa alegria? Uma semana, um mês? E depois? Aí você quer um carro, você quer uma moto melhor. Porque as coisas corruptíveis não conseguem preencher esse vazio que a gente tem. Então, o que Deus, que é coletivo, age em nós, como indivíduo, para que a gente atinja o coletivo também. Você está entendendo isso? Você pode sair de uma pessoa que foi vergonha para sua família, alguém desacreditado por muitos que conhecem vocês, para se tornar alguém regenerado e mensageiro do Evangelho. E eu estou declarando isso sobre a vida de vocês aqui. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Deus nos criou para manifestar a glória dele. Olha o que diz em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, quem é ele? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então, para eu entrar nesse lugar de filho e ser lavado pelo sangue, eu preciso necessariamente andar na luz. Não existe esse papo de que eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero o Deus das bênçãos, seu Luiz. Não faz sentido, Jorge. Não existe herança para quem não é filho. E aí nós queremos que Deus abra aquela porta na nossa vida, mas a gente não está manifestando a glória dele, a gente está andando pelas obras do diabo. Tem chance de dar certo? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Romanos 3,25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Nascemos condenados, debaixo da ira de Deus. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, manda o seu Filho para morrer por nós. E nos reconcilia com Ele próprio. Olha o que é a obra de redenção. Por isso que você não precisa se culpar pelo seu passado mais. Passou. Você entregou sua vida para Jesus e foi perdoado. Por seu mérito? Não. Pelo mérito de Jesus. Então, para eu ter vida plena, eu tenho que estar aonde, irmãos? Em mim mesmo ou em Jesus?
Qual que é o nosso caminho? Viver em Cristo. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, se você não consegue por força própria se livrar dos seus pecados, você tem que conseguir pela força de quem? É isso, irmão. Sem Jesus, a gente não chega em lugar nenhum. Não tem jeito. A gente não tem força naturalmente para fugir do pecado. Mas a gente tem uma decisão para tomar. Quando vocês saírem daqui restaurados, em nome de Jesus vão sair, vocês vão poder sentar nas mesmas mesas? Vocês vão poder frequentar os mesmos lugares? Aquele seu amigo de balada vai poder continuar sendo seu amigo? Não tem como, irmão. Nós temos que ter uma postura. Se o pecado vai para lá, nós vamos na contramão. Nós vamos para o outro lado. A gente consegue, através do Evangelho, perceber que tudo é no plural. É incrível que quando a gente fala sobre Deus, sobre a soberania de Deus, o plano da salvação, a gente entende o benefício do sangue de Jesus. Não dá para entender, seu Luiz? E o que é necessário para a gente entrar nesse lugar de filho? A própria Bíblia nos instrui. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu não preciso mais de sacrifício. Eu não preciso achar que eu tenho acesso à salvação por meios próprios, por força própria. Não é, irmãos. Nós precisamos confessar Jesus como Salvador. E aí eu pergunto, é suficiente? Não, irmão. Porque se Jesus for seu Salvador, mas não for o Senhor da sua vida, você não vai sair do chiqueiro. E se você viver em pecado, você não perde a salvação. Porque você vai voltar arrependido, vai pedir perdão e Deus vai perdoar de novo. Qual é o problema de viver em pecado? Isso nos afasta de Deus. E aí a gente vai esfriando a nossa fé e a gente cai num lugar que a Bíblia chama de apostasia. E aí sim, a Bíblia diz que o morno, Deus vai vomitar pela boca. Então a gente tem que ficar num lugar que a gente não esfria a nossa fé. E como eu não esfrio a nossa fé, a minha fé? Eu não esfrio fugindo do pecado. Eu preciso constantemente buscar as coisas de Deus. Ah, mas está difícil, eu estou querendo ir embora, está batendo aquela vontade daquela velha vida. Vai orar, irmão. Vai ler a sua Bíblia. Põe um louvor para escutar. Senta lá na sua cama, vai no cantinho do seu quarto. Se põe de joelhos, fala com Deus, fala, Senhor, eu não estou tendo força. Ele vai te responder. O ponto central da salvação é a capacidade que Ele nos dá de crer nele próprio. Nós precisamos entender que o ponto central de tudo é o próprio Deus. Não tem nada a ver com a gente, irmão. O plano de nos salvar foi dele. E eu tenho para mim que ele não volta logo, Jorge, porque ele quer alcançar o maior número de pessoas possível. E tem muita gente ainda para ser alcançada. Esse é o meu entendimento. É incrível a gente perceber que o próprio Espírito Santo é quem gera em nós o desejo de nos voltarmos às coisas de Deus. É ou não é verdade? Por que quando a gente põe um louvor, a gente olha no rosto de vocês, tem um monte de gente com o olho cheio de lágrimas? Vocês acham que é por causa do louvor? Não é não, irmão, é a presença do Espírito Santo. É promessa dele para nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, lá ele estaria presente. Jesus está sentado aí, seu Luiz. E é nele que a gente tem que buscar a força que a gente precisa. O Espírito Santo é a força que nos leva a buscar a Deus.
e nos aproximarmos dele, e nos incentiva, nos encoraja a viver uma vida que reflete seu amor e sua graça. Por isso que eu não posso dizer que eu creio em Jesus e viver a mesma vida de antes. Não faz sentido. Você se parece, irmão, com aquilo que você busca. Lembre disso. Por isso que quando você está no caminho errado, envolvido com droga, com amizade errada, você fica parecendo um maloqueiro na rua. Até o jeito de andar muda. É ou não é verdade? Agora, se eu estou em Cristo, estou buscando as coisas do alto, estou buscando a palavra, estou orando constantemente, eu faço jejuns frequentes para me conectar com Ele, eu vou parecer com quem? Com Ele, irmão. Por isso que a gente encontra pessoas que a gente nunca conheceu na vida, conversa 2 minutos e fica com aquela sensação assim, esse cara é um homem de Deus. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele carrega aquilo que ele está buscando. Então nós precisamos chamar o Espírito para viver de junto de nós. Você sabe como que é satisfatório, Jorge? Você perguntar algo para Deus e Ele responder? Vocês já tiveram essa experiência? Vocês estão entendendo o que é isso? Você conversar com Deus, irmãos, e Ele te responder é a coisa mais preciosa que tem. Eu tenho muitas experiências sobrenaturais nesse sentido. Quando eu estou no meio de um problema que eu não sei como resolver, e eu fecho meus olhos e eu oro, e Deus fala comigo, sossega, filho, eu estou nessa parada aí. Vocês estão entendendo isso? Mas Ele não vai te tirar do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é uma escola, irmão. O deserto você está entendendo? Não tem como. Ele vai ter que permitir a gente passar uns perrengues para a gente ter que pedir uma solução para Ele, irmão. E aí a gente vai ver Ele tirar essa pedra do caminho. E como eu faço isso? Como que eu chamo o Espírito Santo para ficar perto de mim? Lucas 11:9, presta atenção, vou ler até o 12, até o 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu peço e recebo, eu bato e ele abre. Mas eu vivo uma dificuldade, ao invés de eu buscar a Deus, sabe o que eu fico fazendo? Reclamando. É natural do ser humano. Mas a gente tem que sair desse lugar, irmão. A gente tem que entender as coisas da nossa vida. O que é bom é bênção de Deus, o que é ruim é ensinamento de Deus. E se você se posicionar dessa maneira, acabou seus problemas. Você vai viver eles, mas você vai entender que é um período, Deus querendo te ensinar alguma coisa. E aí você tem que começar a questionar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu entenda desse período difícil que eu estou passando? É sobre isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A Bíblia está nos incentivando a pedir o Espírito Santo a Deus, irmãos. O Espírito Santo vem habitar em mim. Só que tem uma coisa, irmão. O Espírito Santo não habita em casa desarrumada. Céu e inferno não se misturam. Ou você tem o Espírito Santo habitando em vocês com uma casa arrumada, ou o Espírito Santo não vai habitar aí. E essa faxina é a gente que faz, de forma intencional. Sabe como é que foi o processo na minha vida? Eu vou contar para vocês. Temer, para de usar droga. Eu parei. Temer, para de beber. Parei.
Temer, para de mentir. Parei. Temer, para de assistir pornografia. Quanto mais você vai se posicionar em obediência, mais Deus vai te pedir. Só que à medida que você vai entregando para Deus aquilo que Ele pede, Ele vai liberando sobre você todas as bênçãos que Ele tem. E isso não tem nada a ver com coisas corruptíveis, irmãos. Não é sobre prata, não é sobre ouro, como o texto falou. É sobre a presença dEle manifesta na sua vida. É você orar e Ele responder, é você orar, a pessoa ser curada. É você andar pelos lugares e as pessoas identificarem Jesus em você. É sobre isso. E quem não quer viver nesse lugar? Só se for louco. É uma delícia você ter uma experiência com o Espírito Santo. Nenhuma droga é capaz de te levar a esse lugar de prazer quando você tem uma experiência genuína com o Espírito Santo. E quando isso acontece, você está abrindo espaço para ter uma vida cheia de poder e graça, irmão. É o poder de Deus manifestado na nossa vida e refletido na vida dos outros. Através do amor, a gente derrama amor na vida das pessoas. Vocês estão entendendo o que é isso? Qual é a ordem dessa progressão, entendimento de bênção de Deus sobre a nossa vida? Qual é a ordem? Eu escuto a palavra de Deus, sou despertado para as coisas de Deus, reconheço Jesus como Senhor e Salvador, eu me batizo, que é um sinal público da minha fé, uma confissão pública da minha fé. E aí eu tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Esse é o ponto central para a gente ter uma comunhão com o Espírito Santo. É sobre isso, a gente precisa buscar esse lugar. E como que eu faço isso? Eu decido, irmão. Eu decido. Você acha que você vai sair daqui, você não vai ter um monte de oferta do mundo? No mesmo dia que você sair daqui, vai ter um cara lá na sua porta te esperando para ir para o bar. E o que você faz? Você manifesta o Espírito Santo se posicionando na vida dele. E sabe o que vai acontecer? Num primeiro momento o cara vai tirar sarro da sua cara. No segundo momento ele vai ficar curioso. E no terceiro momento ele vai querer ficar no lugar que você está. Esse é o processo. Porque a maioria das pessoas não vai entender a sua mudança. Mas isso não pode ser preocupação para você, seu Luiz. Você não deve satisfação para ninguém nesse mundo aqui. Você tem que entender que naquele momento do juízo final, você vai estar diante de Deus prestando conta. E desse julgamento, nenhum de nós vai escapar. E aí você quer ouvir o quê? Vinde a mim, bendito de meu Pai, ou afasta-te de mim que não te conheço? Está entendendo isso, seu Luiz? É sobre isso. E aí a pergunta para nós. Obrigado. Quem de nós, nessa tarde aqui, está disposto a tomar essa decisão de verdade? De buscar cada vez mais as coisas do alto. E dizer não para as ofertas desse mundo aqui. Olha o ensinamento que Paulo nos deixou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o 4. Presta atenção. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
O que Paulo está dizendo para nós aqui? Presta atenção, eu vou traduzir. Eu não vim aqui com um discursinho bonito. Eu não vim aqui dizer para você que você vai para Deus e seus problemas acabaram. Ele não é o Deus das organizações Tabajara. Mas através da minha vida, do Espírito Santo morando em mim, vocês estão tendo demonstração do poder de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós, irmãos, somos a Bíblia que o mundo lê. A gente tem uma ideia errada de que o mundo está aguardando Jesus. Não é, não. O mundo está aguardando a igreja. E quem é a igreja? Somos nós, irmãos. Se nós não manifestarmos a glória do Pai por onde quer que a gente vá, o mundo não vai querer entrar na igreja, fazer parte dos santos, aqueles que vão subir aos céus com Jesus. Por quê? Porque ele vai falar, cara, você passou 6, 7, 9 meses numa clínica de recuperação, mas você voltou e na primeira semana você caiu. Que transformação é essa? Então nós que conhecemos a verdade, nós temos uma responsabilidade enorme de entender que a gente tem a obrigação de manifestar a glória do Pai. E como é que eu faço esse processo para entrar em comunhão cada vez maior com o Espírito Santo? Leitura da palavra de Deus e oração, irmãos. Não tem outro jeito. Se você não se alimentar da Bíblia, você vai acabar se alimentando das coisas do mundo. Você está entendendo isso? Está entendendo, Jorge? Está entendendo, Natal? Amém? Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mateus 6,5. Presta atenção, é longo, mas é importante. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, o recompensará publicamente. E ninguém falou aleluia. Você quer ser recompensado publicamente, irmão? Você quer ser reconhecido como alguém que Deus olha e cuida? Então não seja hipócrita na sua fé. É isso que o texto está dizendo. Jesus não quer um religioso. Você não precisa mudar a sua forma de se vestir por causa do Evangelho. Você tem que mudar a sua essência, a sua natureza. Você era alguém parecido com Adão. E aí você conheceu a verdade do Evangelho e agora você é parecido com quem? Com Cristo, irmão. É sobre isso. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de pedir. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos preparados para orar dessa forma, irmão? Sim. Você está preparado para que seja feita a vontade de Deus na sua vida? Será que nós estamos preparados para isso? A vontade de Deus para a nossa vida, irmão, é que a gente pare de viver naquela forma vã de antes. O que Deus quer não é que você tenha um carro novo, uma casa nova, dinheiro na conta, não é isso, irmão. O que Deus quer é que, apesar de tudo isso,
você seja parecido com Jesus. Mas sabe o que sempre acontece, irmão? Quando você se posiciona como filho, naturalmente você vai prosperar. É o texto anterior que a gente leu. Que pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Se a gente que é mau sabe dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Só que a gente quer as bênçãos dele e quer viver no chiqueiro. Não tem jeito, irmão. Você não vai comer da mesa de Cristo se você estiver no chiqueiro. Se você estiver no chiqueiro, você vai comer lavagem de porco. Você está entendendo isso? Essa é aquela hora que você fala assim, aleluia. Você quer viver aonde, irmão? Sentado numa mesa posta com um banquete de Deus para a sua vida? Ou quer viver no chiqueiro para comer a lavagem de porco? Fala aí, irmão. Então nós precisamos tomar uma decisão e parar de viver daquela forma vã de antes, nessa instabilidade da nossa fé, porque a coisa está boa ou está ruim. A ação de Deus na nossa vida tem um propósito claro, que a gente seja sal e luz desse mundo. Deus não te resgata para você ter esse benefício só para você. É para você levar esse benefício do Evangelho para a vida de outras pessoas. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Quem é sal da terra, irmão? E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com o que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ah, irmão, isso é tão sério. Eu vi o seu Luiz ser pisado. Foi ou não foi, seu Luiz? Mas Deus está dando uma chance para ele, como está dando para todos vocês, de sair desse lugar e se tornar um sal com gosto. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e se dá luz a todos que estão na casa. Assim, irmãos, é nosso papel, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você quer ser o quê, irmãos? Luz do mundo? Sal da terra? Ou quer ser pisado pelos homens? Vocês estão entendendo a escolha? A escolha é nossa. A mesa está posta com o melhor de Deus para nós. Ou a gente senta e come, ou a gente vai mexer na lata do lixo. Está entendendo isso? O recurso está aí para todo mundo. O que é preciso? Se posicionar, irmão. Se posicione. Para de instabilidade, de querer desistir toda hora. Deus não desistiu de você. Deus resgatou o seu Luiz 4 vezes da rua. 4 vezes. Será que ele não se sente amado por Deus? Você está entendendo isso? Deus é coletivo. O pão é nosso. O Pai é nosso. E a decisão também é nossa. Então, se a gente não decidiu entrar nesse lugar de submissão à palavra de Deus, hoje é o dia da gente fazer isso. Chega de instabilidade, irmãos. Chega de um pé no mundo e um pé no reino.
Não tem espaço para crente meia boca com Jesus. Não tem, não sei o que estou dizendo. Capítulo 3 de Apocalipse. Ou você é quente, ou você é frio. E o morno? Você quer ser vomitado por Deus? Eu não quero. Amém, irmãos? Alguém quer se colocar nesse lugar hoje? Vem aqui na frente para a gente orar junto. Chega aí, Felipe. Chega aí. Ora por eles enquanto a gente intercede aqui. Como é que é seu nome mesmo? Pablo. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te peço pela vida do Pablo, que tomou, Senhor, essa atitude nessa tarde, como um símbolo, Jesus, da sua entrega, sem nenhuma vacilação, Jesus, de estar ora no reino e ora no mundo. É uma decisão de arrependimento diante do Senhor. Que o Senhor restabeleça, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem na vida dele, para a honra e glória do seu nome. É a decisão. Ó Senhor Jesus, continua derramando do seu azeite sobre essa vida. Ó Senhor, é nítido que Ele está, Senhor, de fato, com o Espírito Santo vivendo dentro dele. Que o Senhor complete, Senhor, a boa obra que o Senhor começou. E que Ele seja, Jesus, um mensageiro dessa sua grande obra de salvação, para a honra e glória do seu nome. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, o Senhor, eu te peço pela vida dele, que o Senhor derrame sobre ele da sua graça, da sua misericórdia, que ele entenda verdadeiramente o poder do Evangelho e a eficácia do seu sangue, para a honra e glória do seu nome. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, ó Senhor, eu te peço pela vida do seu Luiz, esse seu filho amado, Senhor, que o Senhor resgatou 4 vezes das ruas, que o Senhor tire dele, Senhor, qualquer tipo de espírito de desistência, de desânimo, que o Senhor faça que ele entenda que o Senhor o ama verdadeiramente, e que o Senhor o trouxe para cá, para uma regeneração completa. Eu quero declarar, Senhor, que eu ainda vou ver o seu Luiz trabalhando novamente na sua profissão. Que Ele manifeste, Senhor, através da vida dele, todo o seu poder de restauração. Que o Senhor fixe isso no coração dele. Que ele não precisa do amor da família, do amor dos irmãos, do amor de ninguém, Jesus. Porque o Senhor o ama verdadeiramente. O Senhor se entregou na cruz pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus, faça que ele entenda isso, para a honra e glória do seu nome. Amém. Vamos tomar café agora? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém?